Ui. Boa noite a todos, todas que nos acompanham. Nós do canal Educatio, Educação e Sociedade. Hoje faremos uma live sobre a questão racial e as políticas de enfrentamento. Vamos aguardar um instante para as pessoas que estão chegando na nossa live. Quem puder compartilhar os links para outras pessoas também acessar, assistir. Boa noite a todos, pessoal chegando. Bem-vindo ao canal Educatio, Educação e Sociedade. Vamos aguardar mais um instante. Pessoal, qualquer problema de conexão, a gente pede desculpa, porque hoje chove muito aqui no estado de São Paulo. A internet está faltando energia, então se alguma das meninas cair, ou eu mesmo cair, por favor, paciência, a gente vai reconectar e recomeçar a live de onde paramos, tá? Mas vai dar tudo certo, não vai precisar recorrer a forças maiores da tecnologia. Por enquanto a chuva deu uma cessada. Eu acredito que já podemos iniciar a nossa live. Vamos esperar mais alguns minutinhos para o pessoal terminar de chegar, compartilhar o link. Boa noite a todos. Gostaria de iniciar essa live com duas falas de momentos históricos diferentes, tempos diferentes, mas falas que nos levam às reflexões iniciais. Quando pus a comida, o João sorriu. Comeram e não aludiram à cor negra do feijão, porque negra é a nossa vida, negro é tudo que nos rodeia. Carolina Maria de Jesus, 1960, quarto de despejo. Outra fala. No Brasil, o negro não nasce negro. Ele descobre que é negro e muitas vezes essa descoberta é extremamente dolorosa. Preto Zezé, Roda Viva 2020. Após essas falas de tempos diferentes, porém com o mesmo impacto, iniciamos a nossa live, a qual trazemos como discussões a questão racial e as políticas de enfrentamento do racismo no Brasil, como algo urgente a ser debatido, uma vez que a questão racial precisa ambientar-se nos mais variados espaços sociais, sobretudo nos espaços escolares.
Hoje, o canal Educatio, Educação em Sociedade, tem a honra de receber duas pesquisadoras que abordaram em seus estudos a necessidade da construção da identidade negra. Seja a identidade negra discutida nos cursos de licenciatura para a formação de professores antirracistas, seja a necessidade de mostrar às comunidades negras que ser negro não significa estar preso às imposições do racismo estrutural. E para salientar esses tópicos, entre outros temáticas, temos a presença da Ana Luísa Nardim, graduada em Ciências Sociais e mestrado em Antropologia pela UFSCar, e colunista para o site do jornalista José Trajano, e Thelma Cristina do Nascimento, graduanda em Pedagogia pela Unicamp e pesquisadora em Formação Docente Antirracista, é integrante do GPEJA Unicamp. E eu, Ana Paula Silveira, pedagoga, mestrado em Ciências Sociais, na Educação, professora de Educação Básica, doutoranda em Educação UFSCar. Teríamos hoje a presença da professora Helena Verturazo, que estaria mediando essa live, mas por problemas técnicos não pôde estar conosco nessa noite. Então, deixamos aqui nosso abraço e agradecimento pela organização. Então, para iniciar nosso debate, gostaria que a Thelma nos contasse um pouco da sua trajetória como pesquisadora e quais foram os resultados encontrados por ela nos seus estudos. Thelma, querida, boa noite. Boa noite a todos, a todas, a todas. Gratidão, Ana. Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, mas antes eu queria só conceituar algumas coisas para as pessoas entenderem o quão amplo e complexo é a discussão, né, de uma formação de docentes antirracistas, né, um projeto político-pedagógico antirracista. Então, eu queria começar a falar sobre que a nossa formação docente, estou falando de nível superior, ela é eurocentrada, ela é absolutamente eurocentrada. E isso destrói e impossibilita a existência de outras vozes nos espaços institucionais, tá? Estou falando de uma instituição regular, que eu vou ser bem específico, estou falando da Faculdade de Educação da Unicamp, tá? E isso é muito perceptível quando você percebe que essas pessoas que ocupam os lugares de decisão dessas instituições são majoritariamente pessoas brancas, tá? E se a gente sair do campo, não precisa nem sair muito do campo da educação, vai para o campo da política, da economia, são os homens brancos heterossexuais, tá? E que, se não fossem as lutas, eu percebi isso, eu já sabia disso, mas ficou muito mais forte para mim, que se não fossem as lutas dos movimentos sociais, aí eu quero ser bem específica na minha fala, eu quero falar do movimento negro, essas políticas de ações afirmativas, como cotas étnico-raciais, ou de permanência, sabe, dentro da universidade, ou de escola regular, elas não existiriam, essa discussão, se não fosse movimento negro, tá? Porque essas pautas, elas não são pautadas pela branquitude, tá? Que ocupam esses lugares, tá? Porque elas não são abordadas, porque quem ocupa esses lugares são essas pessoas brancas, né? Essa branquitude, e elas ocupam esses lugares por ter uma consequência de um racismo estrutural, que a nossa sociedade foi consolidada em cima disso. Então, tudo que a gente vai discutir tem um racismo, tá? Não tem outro meio, não tem outra solução. Tá? E aí eu quero só ler um trechinho que tem no livro Racismo Estrutural, do Dr. Silvio Almeida, que diz o seguinte, que o racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem a raça como fundamento e se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos,
a depender do grupo racial ao qual pertence, tá? E aí, pensando nisso, eu só quis dar esse contexto para falar um pouco da minha pesquisa, a partir da concepção do conceito de racismo institucional, tá bom? E que, assim, que a sociedade brasileira, ela está longe de ser homogênea, certo? Então, como que um corpo docente de uma universidade, tá? Eu levantei os dados de 2018, tem lá no site, 87 docentes, tá? 3%, nem 3%, são pessoas negras, tá bom? Estou falando de negros retintos que você olha para a pele e tem aquelas pessoas que se autodeclaram negras, tá? É isso. Como que dentro desse espaço, que essas pessoas ocupam esse poder, como que a gente pode ter uma educação, uma formação docente antirracista? Como? Não vejo. Não vejo. E a gente também não pode esquecer que o racismo, ele vem de uma dominação. Ele vem de uma dominação, de poder político, de poder econômico, aí você percebe quem acessa esses lugares, né? E aí, indo agora para a minha pesquisa, tem alguns pontos dos quais eu quero destacar, tá? Primeiro, eu quis fazê-la em primeira pessoa, eu quis narrar a minha trajetória ali dentro e como essa educação, né, eurocentrada, ela nos prejudica, tá? E segundo, a minha pesquisa não tem nenhum autor ou autora europeu, não existe, tá? Porque eu quis trazer outras vozes, outros lugares de fala e outras concepções, para mostrar que existe, e que faz muito mais sentido para o que é o Brasil, tá, do que essa coisa europeia, tá? É fácil? Não, não é fácil, porque quando eu mandei o projeto, você tem 2 pareceres, né? Então, e um dos pareceristas disse que o meu projeto não tinha um cunho acadêmico, parecia panfleto, né, pelo jeito de falar. E a minha ideia, junto com a minha orientadora Nima, sempre foi, eu vou escrever de um jeito onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo entende, tá? Eu não quero escrever desse jeito, esse padrão, essa caixinha, que é eurocentrada, que é isso. Eu não quero porque eu não sou isso, entende? Eu não sou isso. E aí eu fiz isso. E eu trouxe também para dentro da minha pesquisa esse parecer, tá? Essa ideia, que na minha cabeça já vem, bom, deve ser uma pessoa branca que está dizendo que eu não posso escrever assim. Por que eu não posso escrever assim? Porque dentro da universidade não existe essa voz, né? E aí, junto com a minha pesquisa, eu fiquei pensando, né? Trouxe também a Lei 10.639 de 2003, tá? Que é a história da cultura afro-brasileira, que desde 2003, mas ela não existe. Em 2018, mais ou menos, 2018, a gente conseguiu que essa disciplina, 17 ou 18, eu não me lembro, que ela fosse obrigatória na Unicamp, mas isso foi uma luta, dentro da Faculdade de Educação. Foi uma luta para que uma disciplina de História Afro-Brasileira fosse obrigatória, dentro da Faculdade de Educação. Foi uma luta, conseguimos. E com a minha pesquisa, eu vi que em 2019 ela era obrigatória, ela é oferecida, mas ela não tem, ela está no currículo, mas ela não tem nas disciplinas oferecidas para aquele ano, não tem. E a minha pesquisa, ela pega 2 datas específicas, tá? Eu quis pegar as disciplinas das quais eu cursei e que vem no catálogo também de 2016, que foi meu ano de ingresso, que foi o ano da greve que teve na Unicamp, uma greve que durou muito tempo, que os estudantes ocuparam a reitoria para a luta pelas cotas, sabe, toda a discussão, falas horrorosas de professores, principalmente, sabe, um professor da medicina falou... Mas, enfim, conseguimos as cotas. Aí foi implementada, a primeira turma chegou em 2019. Foi o outro ano que eu peguei também na minha pesquisa para entender, antes das cotas e depois das cotas. Nada mudou. Na grade curricular, nada mudou. Nada. As disciplinas são as mesmas,
a abordagem eurocentrada do mesmo jeito. E aí eu fui buscar as referências que foram usadas também nesses anos, 2016 e 2019. 2%, tipo, deu referências africanas, mas esses 2% eu vou explicar. Porque 2016, nenhuma referência africana, nenhuma referência negra brasileira, nenhuma. Eu não estou falando, não, nenhuma. E em 2019, que a discussão estava um pouco mais acalorada, acho que houveram 2 disciplinas que abordaram aquele vídeo da Chimamanda, o perigo de uma história única. É isso. Também não tem nenhum autor ou autora negra ou negro, nem brasileiro, nem do Sul, nem da África, não tem, em todas as disciplinas. E aí eu me pergunto, né, como que a gente vai ter um projeto político-pedagógico antirracista dentro de uma das melhores universidades de educação da América Latina, se os nossos referenciais continuam os mesmos? Se essa instituição continua reforçando essa educação racista. Se quando você pega um texto para ler, você entende que aquele texto foi escrito há muito tempo atrás, mas você percebe falas, né, escritas racistas. Até aí, tudo bem, mas em nenhum momento o docente ou a docente aborda isso na sala de aula. Olha, gente, esse é um texto antigo, mas que tem essa fala que é racista, essa escrita racista. Não fazem isso, entende? Então, quantas vezes eu cheguei e falei, cuidado, olha, isso daqui é um termo racista, né? Mas não querem ouvir, se sentem incomodados, porque é isso, a branquitude se sente incomodada quando ela é apontada, olha, você está sendo racista. Mas eu estou falando de uma instituição. A instituição, ela é feita por pessoas, essas pessoas vivem numa sociedade que trazem para dentro da instituição essa cultura. Então, não estou individualizando o racismo, estou dizendo o seguinte, ou a gente muda a estrutura dessa instituição e o pensamento do que é pesquisado, como é pesquisado, sabe, quem serão as referências, senão vai continuar a mesma coisa. A luta antirracista não vai caminhar, entende? Então, isso, assim, na minha pesquisa me deixou, assim, muito preocupada, porque está muito devagar. Está muito devagar. E essas pessoas, quando leem esses textos e não percebem isso, é um problema muito sério. Porque essas pessoas estão sendo formadas ali. E aí elas vão para a sala de aula. E continuam na mesma roda, no mesmo círculo. Sabe? A coisa não caminha. Então, a gente precisa dar uma acelerada nisso. Eu digo a gente, né? Mas também a branquitude, né? Principalmente a branquitude. E aí eu queria falar também um pouquinho sobre a questão do atraso da Unicamp em relação a essas leis, tá? Porque a UERJ, a cotas, que isso influencia demais. A UERJ, em 2003, adotou cotas. Depois, a segunda foi a UNB, em 2004. Aí a gente está falando de Unicamp, USP, Unesp, 2018. É muito tempo. É muito tempo. Então, e a minha pesquisa, ela traz uma proposta, sabe, de um projeto político, sabe, de educação pedagógico, antirracista, para a gente tentar africanizar, agora eu estou inventando esse termo, afro-brasileirar, alguma coisa assim, as nossas pesquisas, as nossas práticas, entende? As nossas ações afirmativas, de dentro da universidade mesmo. Não precisa, se não partir da universidade, não vai chegar na base. A não ser que, assim, é o que eu digo, é a importância também da formação continuada dos docentes e das docentes. Mas isso não só de quem está na base, que a gente cobra muito isso de quem está na escola, ali no chão da escola na base, né? Mas a gente tem que cobrar quem está aqui no ensino superior. Porque se o ensino superior não mudar, a gente não vai caminhar muito longe. E aí vai sobrecarregar, como sempre foi, os movimentos sociais, principalmente o movimento negro.
Porque essa discussão que a gente faz aqui de ter a obrigatoriedade de uma disciplina, né, que discuta a cultura afro-brasileira e africana, você pega o livro do Abdias Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro, ele traz essa discussão na década de 70. Não é nada novo, sabe? Não é uma coisa que a gente cotas não é novo. Então, por isso que eu digo, a gente precisa dar uma acelerada. E aí eu trago uma proposta dentro da minha pesquisa para a Faculdade de Educação, para repensar essas vozes, repensar o jeito da escrita, sabe? Repensar a escuta. Entende? É isso, a gente tem que repensar. A única coisa que eu peço para as pessoas repense, leiam, discutam, se desconstrói, ouve mais e fale menos, principalmente a branquitude. E tá tudo bem, a gente, sabe, dar 2 passos atrás. Tudo bem que eu digo a branquitude, 2 passos atrás, ouvir e, e se conscientizar. Se ela não acordar, a gente não vai caminhar. É isso que eu tinha aqui, para ter um papo aqui com vocês. Thelma, muito obrigado pela fala, pelos apontamentos iniciais, e essa questão das universidades ainda se prepararem para debater a discussão racial nos cursos de licenciatura, se faz necessária. Então, ainda indo ao encontro das propostas, dos apontamentos da Thelma, eu gostaria de salientar que essa discussão não é tão recente. Eu me lembro do curso de pedagogia feito por mim há 10 anos atrás, não havia disciplinas pedagógicas que abordassem a africanidade ou a cultura afro-brasileira. Havia apenas disciplinas optativas com essa temática. Nesse sentido, as percepções acerca da identidade negra, questão racial, formação docente antirracista, distanciava-se da minha formação inicial de professora. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a lecionar, algumas dificuldades foram enfrentadas. E não foram poucas vezes que eu presenciei a negação da identidade negra nos espaços escolares nesses 10 anos de docência, na educação básica 1. Pois essa temática, ela é de extrema importância, e às vezes essa temática que hoje nós trazemos nessa live passa desapercebida na educação. As questões da africanidade, as políticas de enfrentamento ao preconceito, geralmente são abandonadas no decorrer das práticas docentes, na educação básica. E como eu disse, durante os 10 anos como professora de ensino fundamental 1, foram poucas as ações coletivas no universo escolar que abordassem as questões raciais. O que eu observei foram aulas pontuais que somente remetiam à história do Brasil, sobretudo o período escravocrata. E nessas aulas, quando se fala do negro, chamam-os de escravo, pois dizer que o negro foi apenas um escravo não permite que haja as compreensões adequadas acerca daquelas pessoas vindas da África. As pessoas, quando a gente fala só em escravos, esquecem de toda a construção histórica e social que aquelas pessoas foram aniquiladas, as identidades foram arrancadas. Então, temos que, como a Thelma disse, repensar as nossas ações, repensar as nossas práticas docentes e referir-se ao negro como uma pessoa com identidade, não uma pessoa que teve a sua identidade arrancada. Ao ler o livro do Lázaro Ramos, Na Minha Pele, de 2017, o autor também traz esse desconforto
quando você fala do negro só enquanto escravo. Ele afirma que após estudos, conversas, debates com as pessoas do movimento negro, ele compreendeu que então não se deve chamar o negro de escravo apenas, e sim de negros escravizados em terras brasileiras, para então não anularmos essa historicidade daquele povo que foi massacrado aqui no nosso território. Frente a isso, eu trago alguns questionamentos. Falar de africanidade é somente falar do triste período de escravidão no Brasil? Como nós, professores, podemos contribuir para o desenvolvimento da identidade negra nos estudantes que por décadas e séculos também foram negadas? E ainda acontece essa negação da identidade negra nos espaços escolares. Só para chamar a atenção, como essa identidade é muito forte, muito presente no ambiente escolar, eu trago a sinopse do censo escolar que está disponível na página do INEP de 2018, que nos revela que 3.664.282 estudantes não declararam cor ou raça ao se matricularem em escolas públicas de básica pelo Brasil. Não é um dado antigo, é um dado recente, e isso acontece. No primeiro momento, ele pode ser só um dado, não é nada relevante. Porém, se refletirmos sobre o que leva uma pessoa a não declarar sua raça ou cor, é você olhar para as práticas docentes do passado. Por que será que hoje uma pessoa nega a sua cor ou raça e a sua identidade? Porque em algum momento isso também lhe foi negado. E aonde poderia surgir novas percepções acerca da sua identidade? Os espaços escolares poderiam ser grandes espaços de enfrentamento do Brasil, mas o que é de enfrentamento da questão racial no Brasil, mas o que vemos é a escola contribui para que essa questão racial ainda continue sendo velada. E após apresentar esse dado, fazer essa tempestade cerebral, eu apenas, assim, quero provocar e causar esse desconforto e levar a vocês uma reflexão de modo crítico e enfatizar que há necessidade de ocorrer no Brasil, sobretudo nos espaços escolares, mais políticas de enfrentamento do racismo. Antes de falar exclusivamente das ações afirmativas que a Thelma também já apontou, eu gostaria de frisar que a Constituição Federal de 1988 traz em seu artigo 5º que todos os cidadãos em solo brasileiro têm os mesmos direitos e são iguais perante a lei. E de acordo com Ieda Leal de Souza e Luiz Cláudio de Oliveira, a primeira vez que se discutiu ações de combate à desigualdade racial no Brasil foi em 1983, quando foi apresentado o projeto de lei número 1332 pelo deputado federal Abadias Nascimento, do PDT, e esse projeto previa reserva de 20% das vagas para mulheres negras e 20% para homens negros na seleção a concursos públicos, bolsas de estudos para afro-brasileiros, incentivos à empresa do setor privado para a eliminação da prática da discriminação racial, incorporação da imagem positiva da família afro-brasileira no sistema de ensino e a literatura didática e paradidático, introdução da história e cultura africana e do africano no Brasil. Porém, tal projeto foi arquivado. E tais preposições só voltaram a ser debatidas lá em 1996, após a aprovação da nossa LDB.
Em 2007, com a institucionalização do Plano de Desenvolvimento para a Educação, que teve vigência de 15 anos, começou-se algumas discussões e por enfrentamento do racismo, mas anterior a esse plano, eu gostaria de ressaltar a Lei 10.639 de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na educação básica e o programa Uniafro de 2008. Esse programa consistiu para as universidades federais oferecerem cursos de formação continuada para professores de educação básica, para então esses professores confeccionarem materiais didáticos que auxiliariam em suas atividades para promoção e estudo da história da África e da cultura afro-brasileira. Tais políticas podem, então, ser consideradas as primeiras políticas educacionais de ações afirmativas efetivas de combate ao racismo na educação básica. Mas, como a Thelma bem pontuou, tais políticas precisam ter uma dialética com a formação inicial de professores, porque se você tem essa política, mas não tem uma formação de professores antirracistas, se você não dá a condição para o professor na sua formação enquanto ele está nos espaços das universidades, se preparar para desenvolver práticas de enfrentamento ao racismo, a efetivação dessas legislações mencionadas por mim e pela Thelma pouco vai ocorrer, porque os professores não têm preparo para desenvolver ações de combate ao racismo nas salas de aula. Precisa desse enfrentamento, esse enfrentamento precisa ser coletivo, formação inicial, prática docente, formação continuada de professores, não só ter a legislação, não só ter o marco legal, não só ter as estatísticas, não só ter os dados apresentando que precisa de políticas. Enquanto essas políticas não forem efetivas e não tiver disciplinas para acolher essa questão nos cursos de licenciatura. Mesmo diante dessas discussões, entre outras, que podemos ficar aqui a noite toda debatendo, eu gostaria de ressaltar que, durante esses 10 anos que eu fui professora, como eu já disse, vários foram os enfrentamentos em relação à questão racial, mas em 2018 que eu presenciei me chamou a atenção. No ambiente escolar, as crianças negras se negando a dançar, fazer par com outras crianças negras. Ou seja, o racismo nas escolas acontece e na maioria é esquecido, porque ele só ocorre em determinadas datas, em determinadas épocas do ano letivo. Ele é mais forte, ele ocorre diariamente, mas assim, ele determinados momentos do currículo turístico. Então, como ele só sobressai em dados períodos, nada se faz, finge que nada aconteceu e continua o ano letivo com o racismo velado em todos os lugares, todos os espaços escolares. E frente a esse desafio presenciado por mim, eu desenvolvi várias sequências didáticas para tentar mostrar para essas crianças que eles precisam reconhecer e valorizar essa sua identidade negra. E tudo que foi feito, toda a discussão teórica por trás desse desafio, encontra-se em um capítulo do livro intitulado Preconceito Racial em uma Escola Pública Brasileira, Caminho para Desnaturalização, que está no livro Brasis e África, Educação Plural, Cultural de Resistência e Emancipação Humana, organizado pela professora Nima Imaculada Spolon, publicado em 2020 pela editora CR. Nesse capítulo, as discussões estão pautadas na possibilidade dos professores oferecerem aulas críticas acerca da temática, a partir da leitura de poemas, livros de escritores negros, que
é uma coisa que a Thelma chamou muita atenção, utilizar escritores negros, não contribuir para ainda mais para essa eurocentrização dos nossos didáticos escolares, assistir filmes, curtas, metragens, ordem a questão racial, para gerar debates críticos a respeito da temática e da realidade que cerceia os estudantes e professores, e contribuindo, assim, para a desnaturalização do racismo. E nós, professores, temos que tirar cada vez mais os estereótipos sociais que estão relacionados à escravidão. E antes de encerrar a minha fala, eu gostaria de ressaltar que são numerosas as ações afirmativas ao racismo no país. Não estamos aqui falando que não existem, elas existem, porém elas não têm resultado efetivo. E se nós, enquanto professores, não olharmos para os cursos de formação inicial e formação continuada no nosso país, oferecendo debates críticos sobre a africanidade e os enfrentamentos do racismo, tão pouco nós avançar e tão pouco nós estaremos preparados para o combate aos enfrentamentos do racismo em nossas salas de aulas. Um exemplo disso é a Base Nacional Comum Curricular, que seria um momento de discussão, pois é um documento normativo que deveria orientar os professores na elaboração de suas práticas pedagógicas. Mas a questão racial, ela não aparece na Base Nacional Comum Curricular, apenas parece relacionado, mais uma vez, às disciplinas, os componentes curriculares de história. E essa Base Nacional Comum Curricular não foi tão discutida, não tão debatida, devido às questões colocadas pelo governo federal, nosso então governo federal, e as questões pandêmicas também. As legislações não oferecem subsídios para os professores desenvolverem ações práticas que levam à criticidade. Nesse sentido, podemos afirmar que os discursos legais contra o preconceito racial existem, porém não dão conta de efetivar esses enfrentamentos. Essa discussão encontra-se num artigo que será publicado no próximo semestre. Esse artigo se intitula O Discurso Legal contra o Preconceito, uma breve retomada histórica. Nesse artigo, a gente traz a necessidade de oferecer formações de professores, formações continuadas, para que essas legislações de combate ao racismo, essas políticas de combate ao racismo sejam debatidas por todos. E caminhando para o final finalizando a minha fala, eu espero que eu tenha provocado um pouquinho todos vocês que nos assistem, pois vocês não devem assistir essa live, principalmente os professores, em busca de uma receita ou um método para desenvolverem práticas docentes de combate ao racismo nos ambientes escolares. Descubram primeiro, vocês professores, quais são essas formas de racismo que existem em suas salas de aula. Busquem conhecimentos que levem a sua reflexão crítica, e depois que você tiver essa reflexão, transfira aos estudantes, ensinem eles, propõe essa reflexão crítica para os seus estudantes, façam eles entender que combater o racismo é compreender a sua historicidade, permitam que eles saibam quem eles são nessa sociedade, quais as transformações que eles querem ver nessa sociedade também. E desculpa se me alonguei nesse relato de experiência docente frente às questões raciais e que ainda permanecem obscurecidas em nossa sociedade, mas gostaria de passar a palavra para a Ana Luísa, antropóloga, que hoje vai nos contar um pouco da sua experiência em uma comunidade quilombola e como esses aceitam, como esses percebem a sua negritude. Eu quero agradecer a todos aqui que nos ouvem, a todos pelo conhecimento e a Thelma pelo conhecimento partilhado.
Olá, meninas. Ana Luísa, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu queria agradecer tanto a Ana quanto Seja a bem-vinda Thelma. ao nosso canal. Muito obrigada, Ana. Eu queria agradecer e dizer que eu acho que eu tenho mais a ouvir do que a falar, né? Eu acho que meu papel enquanto antropóloga é ouvir, mas enquanto pessoa branca também ouvir mais o que as pessoas negras têm para dizer, né? Eu acho que muitas vezes os brancos acabam atropelando e não respeitando a fala das pessoas negras, né? E aí foi um prazer ouvir vocês duas e ao mesmo tempo é angustiante a condição que a gente está, né? E como a legislação não dá conta das pessoas, né? E da vida das pessoas é bem preocupante. Como a Ana enfatizou, a Ana Paula enfatizou, eu sou formada em ciências sociais, com ênfase em antropologia. Eu fui ter acesso a uma comunidade quilombola no mestrado, na UFSCar, né, em antropologia especificamente. E foi muito importante para mim passar um tempo nessa comunidade, porque eu trabalhei na elaboração de um laudo antropológico, né, que é ligado ao INCRA. E aí, na Constituição, né, já que vocês estão falando de legislação e todas essas questões, a gente também tem um artigo 68 que garante aos quilombolas, né, os remanescentes de quilombo, os negros, as terras deles de volta. É como se fosse uma reparação histórica. Mas assim como as leis das cotas, assim como as leis na escola, né, é uma lei muito morosa e muito lenta. Demora a ter um resultado. Assim, a gente faz um laudo, aí o laudo tem um processo de contralaudo, aí depois tem que ir para o juiz em São Paulo, depois o juiz em São Paulo em Brasília. Em Brasília tem que ver se tem dinheiro nacional no banco para que esses fazendeiros que ocuparam as terras indígenas, as terras quilombolas, desculpa, sejam indenizados. Aí tem que ver se tem dinheiro no cofre nacional. Aí tem que ver se o presidente da República assina. Então é uma burocracia gigantesca e eu acho que essa burocracia é mais uma, como tantas outras que as pessoas negras têm que enfrentar, né? E para mim foi uma experiência muito, muito boa nessa de estudar uma comunidade quilombola em específica, pelas relações que eu criei com aquelas pessoas, né? E como a gente fala muito em empatia, né? Empatia no sentido de você se colocar no lugar do outro, mas eu acho que às vezes vira uma palavra da moda, né? Ah, tem que ter empatia. Como que a gente faz as políticas públicas serem empáticas, né? Como que a gente faz as políticas públicas funcionarem, né, nesse país? Como que a gente tira a Constituição do papel e coloca na prática? Eu acho que essa é a grande dificuldade que as pessoas negras têm e que as pessoas brancas também têm, né? De olhar e falar como que eu apoio essa luta. Tudo bem, eu não sou uma pessoa negra, mas cabe a mim entender que a gente tem uma reparação histórica e uma ancestralidade que prejudicou muito e ainda prejudica essas pessoas. E como que a gente faz para mudar a lógica? Eu não sei muito bem como a gente faz, mas eu acabei escrevendo um texto para tentar problematizar o que é o racismo estrutural e como que eu fui ter acesso a isso e como que eu acho que eu tenho que pensar junto com vocês, mas eu acho que nós brancos temos que rever muitas coisas. Eu acho que os negros eles estão cansados, né? Afinal já são exauridos. Eu acho que talvez a palavra nem seja cansados, né? Eu acho que exauridos. Já são 4 séculos de desigualdade social, né? Então eu escrevi um texto, eu vou ler um trecho, e aí a gente debate depois com a Ana e com a Thelma. E mais uma vez, muito obrigada, meninas. Aí vamos lá. No caso brasileiro, lamentavelmente, é diária a morte de pessoas negras, em especial de jovens que se residem nas zonas periféricas. Eu mesma, enquanto antropóloga e pesquisadora, vi em uma comunidade quilombola algumas cenas que eu preferia não ter visto, mas eu tive que descobrir que o Brasil também é isso. O que me atormentou foi a crescente do discurso da extrema-direita, apoiada pelo atual governo de nosso país, que
corrobora e contribui para o triste crescimento do genocídio e do racismo. Ademais, é importante sabermos que, historicamente, somos o último país a abolir a escravidão, e mesmo após mais de 130 anos de abolição, ainda não conseguimos acolher e amparar devidamente os negros da nossa sociedade, isto é, de forma democrática, justa, ética e moral. Nesse contexto de brutalidade e de pensar a história dos quilombolas no Brasil, o livro que me veio à mente foi o primeiro livro que eu li em Ciências Sociais, Casa Grande C3. Bem como a Thelma comentou, bem como a Ana comentou, são um autor branco. Apesar dele ser um sociólogo bastante renomado, o autor descreve a existência de relações amistosas entre brancos e negros, realçando a miscigenação do povo como algo assertivo, que provocaria ainda o melhoramento racial. Todavia, há pensadores que questionam esse ponto de vista, pois para eles foi justamente essa relação pouco cortês entre brancos e negros que permitiu os inúmeros casos de estupro e relações abusivas dos senhores brancos tratando as mulheres negras como meros objetos sexuais. Inadmissivelmente, muitas dessas relações entre o homem branco e a mulher se solidificou e se perpetuou até os dias de hoje, bem como o imaginário social de que a miscigenação é pacífica e sem discriminação. Aquele famoso caso, né, de que a gente fala que no Brasil o racismo não existe. Por outro lado, outro pensador que me veio na cabeça quando eu estava na comunidade quilombola foi o ilustre Florestan Fernandes, que por sua vez também estava presente nos meus primeiros anos de graduação. Buscou estudar as relações entre a miséria e a população negra no Brasil. Em sua tese de livre docência, Florestan escreveu A Integração do Negro na Sociedade de Classes, divulgada em 1965. O autor trata o racismo como algo sistêmico, que persiste e realça a segregação dos negros na economia. Por exemplo, algo que começou com a escravidão e nunca foi superado. Arriscaria dizer que foi a partir da leitura de Florestan que comecei a compreender que em nosso país o racismo é estrutural. Inaceitavelmente, a discriminação racial constitui-se aqui como um padrão da normalidade, isto é, como um modelo enraizado na sociedade. Eu acho que na fala da Ana, quando ela fala que tem aquelas brincadeiras, a festa junina, que tem que fazer par com as pessoas negras e as crianças ficam naquela confusão, aí você vê como o modelo está enraizado na sociedade. Portanto, o combate ao racismo, ou seja, a construção de uma sociedade melhor e mais justa, passa necessariamente pelo enfrentamento do racismo na sua dimensão estrutural. A gente tem que pensar que ele está enraizado e como que a gente tira essa raiz, né? Dessa maneira, a gente não pode perder de vista que a Lei Áurea, ela proibiu, em 1888, a escravidão. Essa medida abolicionista não foi suficiente, uma vez que não foram criadas políticas públicas de inserção social aos libertos no mercado de trabalho e na educação. Em outras palavras, os negros tiveram poucas chances de serem englobados efetivamente como cidadãos brasileiros, naquele momento tão crucial para que pudessem finalmente desenvolver suas vidas dignamente, isso é, que eles tivessem qualidade de vida, proteção social, bem-estar e todos os direitos básicos que qualquer ser humano devia ter. A sensação que tenho é de que o olhar do governo e dos homens brancos nunca recaiu verdadeiramente sobre as pessoas negras desse país. 100 anos depois da assinatura da Princesa Isabel, em 1889, foi criada a Lei 7.716, que torna crime qualquer manifestação que exclua ou discrimine pessoas em função de sua cor, etnia ou raça. Mesmo que tardia, essa medida jurídica representa um avanço na luta pela igualdade racial no Brasil, delegando penas de prisão a quem cometer crimes de ódio ou intolerância racial. Além disso, em 2012 foi criada a Lei das Cotas, delegado que as instituições federais de ensino superior e de ensino técnicos vinculadas ao Ministério da Educação devam reservar 50% de suas vagas para as cotas. Logo, a cota é uma modalidade da ação afirmativa, que surgiu com o movimento negro, e visa diminuir as distâncias sociais entre brancos e negros, ou ainda entre centro e periferia, objetivando a melhoria e a inclusão da educação e ensino superior. No entanto, como
a Thelma bem comentou, ainda é bem reduzido o número de pessoas negras na universidade, mas a lei das cotas é uma tentativa significativa de reparar nossa dívida histórica com os negros, mas ela ainda não é suficiente. Apesar das duas leis mencionadas terem caráter inclusivo, elas não têm sido suficientes, pois o racismo no Brasil, lamentavelmente, parece ser bastante sólido, e o sonho da democracia racial parece cada vez mais distante. Intragavelmente, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no nosso país. Noto que as denúncias vêm ganhando notoriedade na mídia, nas redes sociais, mas muitos acontecimentos racistas permanecem anônimos. Nessa lamentável circunstância, a música que me vem na cabeça é A Carne, do Seu Jorge e Elza Soares, cuja letra denuncia que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Esse trecho fez com que eu pensasse que existe uma escala de vidas que importam mais do que outras. E nessa hierarquia, a existência negra se torna vulnerável e desprotegida, como uma sombra dos tempos da escravidão. Inconcebivelmente, o número de mortes no nosso país sempre foi muito maior nas comunidades negras do que em relação aos casos de pessoas brancas, visto que os dados estatísticos revelam que o histórico numérico sempre foi desigual e cruel, como acontece agora nesse cenário de pandemia. Segundo o IBGE, o número de mortes de pessoas negras tem sido 5 vezes superior ao de indivíduos brancos. Dessa maneira, a impressão que tenho é de que a Covid veio para escancarar as mazelas da nossa sociedade, em especial a desigualdade racial, que tanto atormenta o nosso país. No atual quadro de pandemia, é possível observar que muitos negros precisam se expor aos vírus cotidianamente, no trajeto ao trabalho, como inúmeros enfermeiros e enfermeiras, técnicos nos hospitais, entregadores alimentícios, empregadas domésticas, que se espremem nos ônibus e nos trens lotados, além de sofrerem com o habitual descaso governamental para que pouco importa também suas condições de moradia e saneamento básico adequado. Logo, são eles que estão na linha de frente dessa batalha contra o coronavírus, pois para eles não existem a possibilidade de ficar em casa na quarentena. E, tristemente, muitos estão vindo a óbitos. Aqui eu queria dizer que não é que nós, pessoas brancas, também não estamos trabalhando nem nada, mas eu queria que a gente pensasse na condição de trabalho dessas pessoas e na condição de quem realmente é a linha de frente e quem realmente pode ficar em casa. Ainda nesse cenário atroz, outra grande questão se assola a população negra, é a violência policial. Infelizmente, demonstrada nesse contexto de pandemia, a gente teve vários casos, mas um dos casos me chamou muita atenção. E, infelizmente, foi demonstrado no triste caso de João Pedro de Matos, de 14 anos, injustamente assassinado em sua própria casa. Dessa forma, a população majoritariamente negra se vê encurralada em seus próprios domínios e também fora dele, pela desigualdade e violência diária cometida pela milícia, pela polícia, pelo tráfico e pelo racismo. Contexto insuportável de minimização do horror e da violência, concomitante à inércia e ineficiência de um Estado que parece pouco se importar. Lamentavelmente, existe uma incapacidade estrutural, moral e ética da polícia em investigar crimes como os de Marielle Franco, visto que seguimos há mais de 2 anos sem saber quem mandou matá-la. Além disso, nem o judiciário brasileiro, nem o governo parecem levar a sério as investigações sobre pessoas negras, que morrem todos os dias nesse país, pois a maioria desses poderes é composto por homens brancos, que prevalecem cegos frente a toda essa violência. Desse modo, é emergencial que a população branca do nosso país reconheça que o racismo é um sistema de opressão que a privilegia. Para que isso aconteça, é imprescindível o despertar da consciência e a atuação constante desses grupos também nos movimentos sociais. Investimentos em educação e na leitura também pode ajudar a quebrar os estereótipos e preconceitos. Dessa forma, as obras de Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Jamila Ribeiro, Angela Davis, Toni Morrison, Chimamanda, Maryse Condé podem abrir novos caminhos. Eu acho que os brancos precisam dar um jeito de ler literatura negras. Nós precisamos levar a sério todos esses autores e muitos outros que vierem.
Compreendo que para alcançarmos uma sociedade mais justa, precisamos nos contrapor ao racismo estrutural e estruturante, que mata, sobretudo, a nossa juventude negra. As leituras dessas autoras são fundamentais para que nós, brancos, mas precisamos ir além, combater o racismo também nas falas, ações e comportamentos humanos que não podem mais serem tolerados desde a primeira infância. Em outras palavras, os brancos precisam ter mais papel ativo nessa luta agora, denunciando seus colegas brancos e apontando que a discriminação pela pele, etnia é crime. Além do mais, leis mais severas, leis que funcionem, precisam ser executadas com frequência frente a esse desafio diário. Assim, nesse momento, devemos compreender que os negros estão exauridos de tamanha violência e brutalidade. Quantos mais precisarão morrer para que nós, brancos, possamos nos movimentar e juntar a eles? Bom, meninas, eu terminei esse texto, eu tinha publicado alguns desses trechos no site do Trajano. Eu acho que é um incômodo que eu tenho, eu desde que voltei acho que eu sempre tive essa preocupação social, acho que vem uma questão familiar, né, sempre tive, mas desde que eu fui estudar uma comunidade quilombola, eu comecei a me debruçar mais sobre autores negros, autoras negras, eu comecei a ver filmes, eu comecei as metragens também. Eu acho que ainda é muito pouco, né? Eu acho que a gente tem que exigir políticas públicas, acho que a gente tem que ouvir o que as pessoas negras têm para nos dizer, mas eu acho que a gente também tem que ler o que essas pessoas dizem. Eu acho que a gente tem que exigir da universidade ser um lugar menos racista, que as escolas também sejam menos racistas. E eu, como pessoa branca, eu acho que se juntar eu, mas uns colegas brancos e tudo mais, e os colegas negros, a gente consegue pensar num país mais justo, mas eu sinto que ainda é muito difícil, assim, quebrar esse sistema, né, que parece estar arraigado ao capitalismo, a essa estrutura de opressão e oprimido, né, mas queria dizer que foi um prazer conversar com vocês e dialogar com vocês, e é isso. Agora eu não sei, eu não tô vendo vocês e tô ouvindo, Ana. Muito obrigado, Ana, parabéns pela exposição e por ressaltar que nós precisamos olhar para os autores negros, que nós temos e devemos trazer isso para o nosso dia a dia, para as práticas de ensino nas escolas, para as discussões dos movimentos sociais, mostrar para as comunidades quilombolas que não devemos eurocentrizar todas as nossas discussões, carece desse olhar criterioso, né, essa chamada crítica das novas percepções, que a África, não as novas, né, a África muito tem a nos ensinar, já nos ensinou, contribuiu para a formação do povo brasileiro, e agora nós temos que olhar para esses teóricos, trazer esses teóricos para as nossas discussões. Eu quero agradecer a presença de todas as pessoas nessa live. Gostaria de agradecer também a Giovana, a Helena, que também nos ajuda na organização. Gostaria de agradecer a Thelma, a Ana, que hoje parou um pouquinho do dia corrido para estar aqui com a gente, para debater as questões sobre as questões raciais, que ainda permanecem obscurecidas, como eu disse. Elas acontecem, as pessoas fingem que não acontecem. Então, eu quero agradecer e quero enfatizar que é uma necessidade de discutir cada vez mais em todos os espaços, não só escolares, e vamos lutar para que nas universidades, nos cursos de licenciatura e também em outros cursos, que a questão sobre a africanidade seja debatida nas disciplinas
obrigatórias, não só em disciplinas optativas. Meninas, vocês querem fazer mais alguma pontuação? Thelma quer pontuar mais alguma coisa? Ana quer pontuar mais alguma coisa? Eu quero, Aninha, eu quero reforçar o que você disse, que eu fui bem específica, né, no curso de pedagogia da Unicamp, mas a gente não pode esquecer que na faculdade de educação da Unicamp passam todas as licenciaturas da universidade, todas, tá? Não é só pedagogia, todas. Então, imagina a potência que tem, né, uma educação antirracista. Seja você que está fazendo matemática, química, história, filosofia, não importa, sabe? É muito potente. E aí, pegando tudo isso que vocês estavam dizendo, eu até peguei um livro para dizer o seguinte: a gente escuta muitas vezes assim, mas eu não sei por onde começar. Realmente não sabe, porque isso não faz parte da nossa formação. E eu já li esse livro e falei assim, poxa, isso devia ser um começo, que é o Origens Africanas do Brasil Contemporâneo, do professor, do doutor, né, do Kabengele Munanga. Gente, é um livro extremamente, sabe, tipo, ele é compactado, mas ele te dá um caminho, e aí você percebe como a nossa história é rica, né, como a África é rica, porque ele fala das histórias, línguas, culturas e civilizações. Eu comecei a ler, comecei a montar um roteiro, assim, o que eu tenho que ler, que eu tenho que me aprofundar, nossa, vai para lá, que região eu vou pegar primeiro, que cultura eu vou pegar primeiro, né, porque quando a gente fala de África, e a gente fala da questão afro-brasileira, a gente está falando de uma coisa só, sabe, é uma multiplicidade, é muito amplo, é muita coisa, seja na língua, seja na cultura, nas civilizações, a gente não faz ideia do que é. E a gente não fazendo ideia de África, né, de alguma África que a gente diz, a gente não faz ideia também do que nós somos, por que que é assim, né? Aí só queria deixar essa dica para quem estiver assistindo, que é muito bacana, que dá para a gente começar a construir, porque eu acho que a partir disso também, talvez diminua, né, a negação das pessoas pretas e pretos dizerem, não, eu sou isso, eu sou assim, eu vim daí, eu sou preta, tudo bem, não tem problema nenhum. E as pessoas têm até medo de falar, né, e não as responsabilizo, não responsabilizo a atitude de passo de formiga, que sem vontade. Mas era isso que eu queria falar, gratidão mesmo. Eu que agradeço, Thelma, pelos seus apontamentos. Parabéns pela pesquisa realizada. Fica o meu abraço para a sua orientadora, a nossa querida professora Lima, da Unicamp, da Faculdade de Educação. Parabéns para as duas e pela luta, pela militância a favor de uma educação antirracista. Ana Luísa, você gostaria de contribuir com mais alguma coisa? Não, só gostaria de agradecer mesmo, meninas. Espero encontrar vocês para além da pandemia, né? Para que a gente possa se ver, tomar uma cerveja, né, gente? Porque, né, militância também bebe, né, gente? Nossa, mas foi incrível, foi muito legal ouvir vocês duas. Muito obrigada mesmo, meninas. Foi bem. Eu, bem em intenso. nome de todas do canal Educate, agradeço a presença aqui virtual de vocês duas e agradeço muito pelos aprendizados que eu tive nessa noite e espero que as pessoas que estejam assistindo também se sintam contempladas. Muito obrigado. Espero vocês numa próxima live. Essa última live de 2020, o ano que vem nós já temos uma programação e faremos uma live específica sobre a questão da identidade negra no Brasil. Espero contar com a contribuição acadêmica de vocês. Meu muito obrigado, uma boa noite para vocês, uma boa noite a todos que nos assistem, a todos que nos mandaram parabéns aqui pelo chat no Facebook. Agradeço cada um que esteve com a gente nesse momento muito especial de falar
e ressaltar que precisamos enfrentar o racismo no Brasil. Muito obrigado, um grande abraço a todos, uma boa noite. Essa live fica gravada aqui no Facebook e amanhã ela estará no nosso canal no YouTube também. Boa noite a todos, muito obrigada.